Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Félix aqui e nós estamos aqui para corrigir, olha só, a prova do concurso da IJK que está aqui nas minhas mãos, realizada no dia de hoje, 2 de agosto de 2026. E de já, pessoal, quero aqui agradecer enormemente todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, que ao longo desses meses de preparação ouviram os nossos vídeos, participaram dos nossos aulões, participaram das nossas revisões. Quero também fazer aqui um agradecimento ao professor Marcos Mendes. Nós fizemos aí uma parceria aí no ensino desse conteúdo compartilhado, né? Afinal, as nossas disciplinas estavam ali juntas, História e Geografia do Maranhão e de Ribamar. E quero mais uma vez deixar aqui registrado a minha insatisfação com a quantidade pouca, né, de questões de História e Geografia. Por mim, cobraria-se muito mais, ok? Bom, então sim, sem mais delongas, vamos aqui partir para a revisão, vamos entender o que a IJK cobrou, como é que foram essas provas e o mais importante, qual que é o gabarito, qual que é a resposta correta, né? Obviamente aqui o gabarito é extraoficial, tá bom? Mas de já, deixa aqui nos comentários, me conta como é que foi tua prova. Você acertou muitas questões, estava dentro do esperado, estava dentro da expectativa. Faça aqui nos comentários o chamado o Muro das Lamentações, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos lá, sem perda de tempo, vamos aqui, colocando aqui na tela as questões dessa provinha aí de São José de Ribamar feito pela IJK, ok? Muito bem, questão de número 18, aqui do turno da tarde. Olha só. As disputas ultramarinas, ou seja, além do mar, além dos domínios marítimos, entre as potências europeias, resultaram em incursões estrangeiras na América. A exemplo das ocupações holandesas e francesas no Brasil, ao compararmos a experiência da França Antártica 1555 a 1565 no Rio e da França equinocial, opa, olha aí, 1612 a 1615 do Maranhão, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença da empreitada no Maranhão em relação àquela ocorrida no Rio de Janeiro. Bom, gente, vamos lá. Olha só. França equinocial. Esse assunto eu falei para vocês, gente. Isso aqui é batido, é muito cobrado quando se fala em questões de história do Maranhão. Cai demais esse assunto. Então, o concurseiro esperto precisa dominar esse assunto. E nós trouxemos esse assunto nas revisões, pessoal. Tá certo? A França equinocial, ela é uma tentativa de colonização francesa que acontece no norte do Maranhão, especificamente aqui onde nós estamos, né, no Maranhão, e exatamente nessa data, 1612 a 1615. E sobre essa expedição da França equinocial, o que nós podemos dizer? A França equinocial teve caráter exploratório? Não, gente, está errado isso aqui. A França equinocial, ela queria não somente explorar, mas implantar uma colônia de povoamento, podemos dizer assim, nos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos pela Inglaterra. Ou seja, não era explorar, era de fato montar aqui um pedacinho da França, ok? E justamente por isso houve aí um tratamento diferente para com os indígenas, os franceses para com os indígenas. Os franceses foram bem recebidos pelos tupinambás porque os trataram melhor do que os portugueses, que já chegaram já metendo louco, na pancada, na agressão. Por isso que os tupinambás comeram literalmente os portugueses e não quiseram alianças com eles, mas aceitaram os franceses. Ok? Então, exploratório? Não. B. A França equinocial tem início a vinda dos padres jesuítas na expedição de Daniel de la Touche. Opa, para tudo, galera, para tudo. Daniel de la Touche está, obviamente, inteiramente interligado com a França equinocial. Mas qual que é a maldade, qual que é a pegadinha da JK aqui, meu povo? Tá bem aqui, ó, padre jesuíta. Não, não é isso não. Os padres que vieram com Daniel de la Touche foram os padres capuchinhos. Entre ele, destaque aí pro padre Claude d'Abbeville, que escreveu um livro relatando como é que foi essa experiência, como é que foi essa chegada dos franceses aqui no Maranhão, ok? Letra C. A França equinocial tem caráter de enraizamento
financiada pelo capital estatal na sua totalidade. Gente, essa aqui é a resposta correta, é o gabarito da questão. O que isso quer dizer? O rei Henrique IV, ele autoriza essa expedição de colonização da chamada França Equinocial. Infelizmente ele morre antes de ver isso acontecer, mas ele que financia. A coroa francesa financia, há recursos estatais financiando essa colônia de povoamento, ok? Então a resposta correta é a letra C. E D. A França Equinocial foi comandada por Nicolau Durand e Villagnon. Não, gente, esses caras aqui eles comandaram a França Antártica, tá errado, tá? Nós estamos falando de França Equinocial e França Equinocial está ligado os seguintes nomes, grave aí: Daniel de la Touche, Índios Tupinambás, Padres Capuchinhos, são os nomes aí que fizeram essa colonização, ok? Não fique triste se você não acertou essa questão, mas se não acertou, é mais um motivo para você nos acompanhar aqui no canal, nos seguir aqui no canal e acompanhar as nossas revisões, os nossos aulões, porque nós estamos batendo nesses pontos na medida em que cai na prova, ok, galera? Então é importante que você nos siga, beleza? Então vamos lá. Questão de número 19, que aconteceu, que foi cobrado aqui na parte da tarde. Ó, aqui está o gabarito da questão, está aqui o comentário. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês, fixado aqui nos comentários, beleza? Muito bem, questão 19, do turno da tarde. Inserida no contexto da ocupação norte do Brasil pelos portugueses, a criação do Estado do Maranhão em 1621 atendeu a interesses geopolíticos e territoriais da coroa. A alternativa que aponta corretamente uma razão para a instituição desse Estado é... Opa, gente, eu falei disso aqui demais, pessoal. Olha só. Eu não sei desenhar tão bem, mas imaginem aqui. Perdão, imagine que aqui é o mapa do Brasil, tá? Em 1621, através da Carta Régia, foi separado aqui, ó. Foi dividido a colônia brasileira, que tudo em cima era Maranhão e aqui embaixo era Brasil. E por que fizeram isso? Entre os vários motivos, nós podemos citar a facilidade de administração a partir de Lisboa, ok? A partir de Portugal. As correntes marítimas eram mais favoráveis para fazer esse caminho. E nesse contexto, aqui, a partir de 1621, todo o norte do Brasil era chamado de Maranhão e a capital era quem? Era quem? São Luís, ok? St. Louis. Beleza. Então vamos lá. Assertivas. Isso acontece por quê? Pela facilidade de comunicação entre o norte e o sul do Brasil? Não tinha facilidade de comunicação entre o sul e o norte, era difícil. Por isso que a coroa resolve administrar de Portugal. B. A mobilização portuguesa para expulsar os franceses presentes desde 1612. Não, gente, aqui os franceses já tinham sido expulsos quando essa Carta Régia acontece. Então a motivação não foi expulsá-los, eles já estavam longe já. Longe não, né? Estava bem aqui do lado, na Guiana Francesa. C. A necessidade de colonização do norte do Brasil, do norte brasileiro, diretamente por Portugal. Haja vista dificuldade de comunicação entre o norte e o sul. Perfeito, gente. Gabarito da questão, letra C. Letra C de cebola. Ok? Era por isso, era pela facilidade de administração dada também às correntes marítimas e por aí vai. E também tem uma questão interessante, é que nesse contexto histórico, a galera, os portugueses, queriam proteger a Amazônia, ok? E futuramente esse estado do Maranhão vai ser chamado Estado do Maranhão e Grão-Pará, depois Estado do Grão-Pará e Maranhão, e por aí vai. Beleza? Então, resposta correta, letra C. E D, o grande distanciamento entre o norte do Brasil e a Europa, quando comparado com o sul, que é mais próximo do que o continente europeu. Não, tá errado. Isso aqui é exatamente o contrário daquilo que nós estamos falando. Muito bem. Avançando aqui, pessoal, questão de número 19, questão de número 20. Questão 20. Questão de número 20, também agora do turno da tarde. O ato de fundar pode ser compreendido como a ação de instituir, criar ou erigir algo.
aplicando-se desde a criação de uma instituição até a estruturação de uma cidade. A respeito do processo histórico da fundação da capital maranhense, olha só, caiu uma questão sobre São Luís. Assinale a alternativa incorreta. Olha só, nós falamos muito sobre isso, né? A JK, ela gosta desse negócio de cobrar questão incorreta. Então isso aqui pode ter confundido muita gente que estava desatenta, ok? Então, das assertivas aqui embaixo, qual delas que é incorreta? Vamos ver. Oficialmente, a capital maranhense é considerada de fundação francesa. Correto. A única cidade fundada pelos franceses. B. A fundação de origem francesa e provada com fortes traços franceses em todos os traços da cultura ludovicense, sem questionamentos. Não, gente. Nós não temos traços franceses na nossa arquitetura, na cidade de São Luís. Até porque, veja bem, os franceses ficaram pouco tempo, né? Só 3 anos, de 1612 a 1615. Então, a fundação de São Luís, ela foi francesa, mas a colonização foi portuguesa. Então, aqui está errado, a B, tá? A B está errado. Se a B está errado, ela vai ser a nossa resposta certa, gabarito letra B. Beleza. C. A data oficial de fundação de São Luís é 8 de setembro de 1612. Correto. Aniversário da cidade de São Luís, feriado aqui na capital maranhense. E é muito massa, porque nós temos o feriado dia 7 de setembro. E para nós aqui no Maranhão, em São Luís, dia 8 de setembro também é feriado. É emenda tudo. Isso é bom demais. Ruim é quando cai no sábado e domingo, né? 7 sábado e 8 domingo. Aí é um absurdo. É um desperdício de feriado. Então, questão 20, letra B. Muito bem, avancemos. Está aqui o comentário, o gabarito. Questão 21 da parte da tarde. E, galera, essa questão aqui foi dada. Molezinha. São José de Ribamar integra a região metropolitana de São Luís. E sobre a identificação do município no contexto do IBGE, assinale a alternativa correta. Olha só. O gentílico dos habitantes do município de Ribamar é ribamarense. Perfeito, galera. Exatamente isso aqui. Resposta correta, letra A. Moleza demais, né? Fácil demais. E tem gente que acha que questões óbvias não caem na prova. Cai sim. Então você precisa se atentar a todos os detalhes, né? Nós temos falado bastante sobre isso. Você precisa se atentar a todos os detalhes, não desperdiçar nenhuma informação. Analisando aqui rapidamente as demais. São José de Ribamar possui uma área territorial superior a 1.000 km². Não, é menos. O município pertence à região imediata de Imperatriz. Meu Deus, Imperatriz está lá no sul do estado, no centro-sul, né? Está longe, não tem nada a ver. E D, a maior parte do território de São José é composta por bioma de caatinga. Não, pelo amor de Deus, não, tá errado. Erradíssimo, eu não vou me atrever a comentar sobre essas questões geográficas, porque aqui é geografia, deixa aí com o professor Marcos Mendes. Vamos lá no perfil do professor Marcos Mendes e falar, professor, nos explique essas questões aqui, deixe claro para nós essas informações, beleza? Vamos lá no canal dele. Questão de número 21, agora de hoje, da parte da tarde aí, ó. Perdão, aqui é o comentário gabarito da questão 21 que respondemos, né? Então, assim nós fechamos o bloco de questões que caíram hoje, na parte da tarde, da IJK. Conforme o edital pedia, cobraram 4 questões de História e Geografia, do Maranhão e de Ribamar. Então, quando eles falam isso, poderia cair qualquer coisa da História e Geografia do Ribamar e Maranhão. E, realmente, caiu algumas coisas, porém não tão óbvias, mas estava dentro do previsto, né, pessoal? Mas vamos lá, diga aí, você acertou todas essas 4 questões? Estou curioso em saber. Então vamos agora responder as questões que foram cobradas na parte da manhã. Ok? Questão 18, que foi cobrada na parte da tarde. Considerando a história ribamarense, assinale a única alternativa incorreta sobre o município. A. O atual território do município era tradicionalmente da etnia dos Gamelas. Perfeito, eu bati demais, né? Certo isso aqui, gente. Em 1757, por meio de um alvará, o governador Gonçalo Pereira Lobato restituiu a liberdade aos indígenas, concedendo-lhes a terra e ordenando a construção de casas para fixação de casais, recebendo
titulação dos casais. Enfim, gente, aqui a gente vai ter um ponto um pouco complicado, que vai causar uma certa controvérsia. Há fontes que dizem 1755, outras que dizem 1757, mas como não temos fontes confiáveis sobre esses acontecimentos, essa resposta aqui ela faz sentido, tá? Não é que tá certo, faz sentido. Eu vou botar aqui como certo. C. O município de São José de Ribamar foi elevado à categoria de vila, com a denominação de São José de Ribamar, através da Lei Estadual 636 de 1913, sendo desmembrada de São Luís por sucessivas vezes. Gente, afirmativa correta, ok? Nós falamos sobre isso, vamos ter ali 3 datas do Maranhão colonial, 1627, 1755, 1757, mas sobre o período do século XX, nós vamos ter várias alterações administrativas e elas começam exatamente com 1913, quando o Ribamar é elevado à categoria de vila ou município, vila barra município, onde ele adquire autonomia administrativa, certo? E o nome que Ribamar recebe nesse momento é exatamente esse, tá? São José de Ribamar. São José de Ribamar. Lá depois, na frente, em 1943, quem vai tirar o São José é o interventor Paulo Ramos, voltando apenas em 1629. Mas em 1913, quando Ribamar ganha o status de vila, realmente o nome vai ser São José de Ribamar. Ok? Então, tá certo. E assertiva D. Geograficamente, o território do município de São José de Ribamar está situado na porção continental do estado, não fazendo parte da ilha. Upuaçu, meu Deus do céu, que absurdo! Essa aqui é a que está errada, portanto o gabarito correto. Ribamar fica dentro da ilha de Upuaçu. Questão essa questão, gente, ela poderia enganar pelas demais alternativas aqui, principalmente essa B aqui, ó. Ela poderia causar essa confusão, mas a D ela está bizarramente errada, de modo que não tem como discutir. Eu sempre digo para os meus alunos que as bancas de concurso elas colocam uma alternativa certa e uma mais certa do que as demais. Então, isso sempre vai gerar uma confusão, uma discussão. É óbvio que abre margem para recurso, mas nesse caso aqui, o gabarito, eu apostaria aqui como letra D, ok? 18, letra D. D de doido. Todo mundo aí cansado, né? Já maluco da vida com essa preparação para Ribamar, que foi intensa, mas é assim mesmo. Eu quero aconselhá-los a dar uma descansada de pelo menos uns 2 dias, mas no máximo 2 dias. Dar uma respirada, dar uma aliviada, depois você volta de novo aí para focar nos estudos para os demais concursos. Seduc vem aí e nós estamos aqui para ajudá-los na sua preparação. Beleza? Muito bem, galera, vamos lá. Continuando, já está terminando, questão número 19. Olha aí, galera, pelo amor de Deus, gente, caiu o lava-bois, lava-pratos e lava-bois. Eu quero agradecer aqui muito o pessoal que me segue nas minhas redes sociais. Quero de novo fazer esse agradecimento. YouTube, Instagram, no TikTok. Até no TikTok eu tô lá também. Tem lá meu perfil com mais de 4 mil inscritos já. Graças a Deus. Estamos levando um pouco de luz, de informação, de conhecimento, né, para aquela terra absurda que é o TikTok. E nas primeiras provas, muita gente criticou. Ah, mas esse cara fica fazendo vídeo aí de lavar prato, de lavar boi, de estátua, essas coisas não caíram em prova não, nem caíram. E olha aqui, pessoal, caiu. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos desprezar nenhuma informação no que se refere a concurso municipal, ok? E siga as nossas redes, porque lá você vai ter informação daquilo que cai na prova de fato, beleza? Vamos lá. O município de São José de Ribamar é peculiar por expressar pioneirismo, como lava-pratos e lava-bois. Na cultura ribamarense, o lava-pratos consiste em quê, pessoal? Que raio é lava-prato? A galera que mora aqui em São Luís, que mora na ilha, sabe demais o que é isso, né? Comente aqui, bota aqui nos comentários. Você já foi no lava-pratos? Já teve ali a sua participação no lava-pratos? Vamos lá. Nós temos 3 festas tradicionais em Ribamar. A primeira, em ordem de grandeza,
o festejo do padroeiro, depois o lava-pratos e depois o lava-bois. Em ordem de grandeza em que sentido, pessoal? Isso aqui talvez não importa mais, né? Porque o concurso já passou. Mas, enfim, o festejo do padroeiro reúne cerca de 500 mil pessoas. O lava-pratos, cerca de 100 mil pessoas. O lava-bois, uma quantidade um pouco menor. Mas são expressões culturais fortes, importantes, relevantes do município. Tá? Então, sobre o lava-pratos, o que raio é o lava-prato? É uma festa religiosa, pós-natal? Não. É tudo menos religiosa, né? B. Apesar de ter uma identificação com o período religioso e tal, mas é o carnavalzão, é a festa da carne. B. Festa que ocorre no primeiro fim de semana após a quarta-feira de cinzas. Exatamente isso. E acontece sempre no final de semana após o carnaval tradicional. Correto. Essa é a informação correta sobre o lava-pratos. E C. Romaria de cunho religioso? Não, não tem nada a ver. Isso aqui está ligado à festa do padroeiro. E D. Celebração de fundação do município? Também nada a ver. Então, lava-prato está ligado ao encerramento do período carnavalesco. Letra D. B. B de bola. Gente, questão molezinha aí também para você acertar e conseguir uma pontuação a mais aí na prova. Ok? Gabarito, comentários. Vamos lá, questão de número 20. Penúltima questão aqui do vídeo. O Brasil passou por uma grave crise política e diversas revoltas durante o período regencial, 1831 a 1840. Estamos falando da Balaiada no Maranhão, que foi uma das grandes revoltas do período das regências, do período regencial. Assinale a opção errada sobre a Balaiada. Eu falei, gente, eu falei que cairia uma questão da Balaiada. A Balaiada é a princesinha, a preferida das bancas, né? No que se refere à história do Maranhão. Então você precisa dominar os assuntos de Balaiada. Se tem um assunto que tu tem que saber todos os elementos desse acontecimento, é a Balaiada. Tá certo? Vamos lá. A Balaiada é definida como uma rebelião que não apresentou um projeto político definido, na visão de vários estudiosos. Gente, isso aqui está correto, viu? Os motivos, as motivações, as reivindicações da Balaiada não eram bem definidas, eram difusas. Até porque nós tínhamos representantes de vários segmentos. Então, cada um puxava meio que a brasa para sua sardinha. Os bem-te-vis, ligados aos liberais, queriam mais espaço na política local. Eles estavam perdendo isso, né, pelo advento da lei dos prefeitos, que dava poder apenas aos cabanos e concentrava o poder nas mãos deles, ok? E nós tínhamos muita pressão sobre a população, crise econômica, nós tínhamos muito abuso de poder, abuso de autoridade, então era um cenário difícil para vários atores da sociedade maranhense daquela época. E cada um tinha um objetivo diferente, difuso. O Negro Cosme, por exemplo, ele tinha um objetivo, uma motivação mais vinculada ao fim da escravidão e por aí vai. Então, assim, a Balaiada, ela apresentou realmente eles tinham vários motivos, várias motivações, né? Não tinha um projeto definido, não era homogêneo as motivações da Balaiada. B. A Balaiada foi um movimento fragmentado e que, de certa forma, facilitou a repressão dos rebeldes. Exatamente. Fragmentado, ó, palavra-chave, fragmentado. Cada um por si, ok? Era mais ou menos isso. Não tinha um cabeça específico, tá? C. O autoritarismo e as disputas de cunho político prescindíveis e despertaram o sentimento da revolta, que deu impulso à Balaiada. Gente, olha, essa questão aqui já deu confusão hoje, ela está mal formulada. Essa questão ela poderia ser errada por conta desse termo bem aqui, ó, prescindível. Prescindível quer dizer dispensável. O autoritarismo e as disputas de cunho político foram dispensáveis e despertaram o sentimento da revolta. Não, o autoritarismo e as disputas de cunho político são motivações imprescindíveis para que a Balaiada ocorresse. Então, tá errado esse termo aqui, ok? Tá errado por essa palavra. Essa frase foi mal formulada, ok? Então, essa questão ela poderia ser errada por conta disso. D. Mas vamos analisar aqui outras aqui, né? Vamos analisar aqui a D. A Balaiada foi fruto da ação autoritária de políticos locais.
Tudo começou com a rebelião de presos iniciada pelo fabricante de cestos Manuel do Balaio, Manuel Francisco dos Anjos, o Balaio. Bom, gente, essa questão está errada e eu apostaria que o gabarito seria essa, porque a rebelião dos presos lá na Vila do Manga, onde hoje é a cidade de Nina Rodrigues, ela acontece pelo Raimundo Vaqueiro. O irmão dele foi preso, atenção, o irmão dele foi preso injustamente por uma questão política, e ele vai lá e resolve soltar o irmão dele. E no meio desse movimento aí, dessa ação, todos os presos da Vila do Manga foram soltos. Nas minhas aulas, eu disse o seguinte, eu usei o seguinte exemplo. Imagina se os caras vão lá, aqui em Pedrinhas, em São Luís, e soltam todos os presos. Olha a convulsão social que vai gerar. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Baleada. Quando os presos foram libertos lá na Vila do Manga, virou um alvoroço aquilo ali, virou uma confusão. O objetivo era soltar só o irmão do Raimundo, do Cara Preta. E aí acabaram soltando todos. Só que há algumas fontes ou explicações menos aprofundadas que dão a entender que Manuel do Balaio, Raimundo Gomes e Negro Cosme, os três foram à cadeia libertar o irmão do Raimundo Gomes. Há algumas fontes que deixam isso um pouco no ar, o que é errado. O certo é que o Raimundo Gomes é que teve irmão preso, ele que foi lá, ok? Então essa alternativa está errada, beleza? Mas a C também ela está estranha. Essa questão aqui ela pode ser passível de recurso. Vamos esperar o gabarito sair para a gente comentar mais sobre isso, tá bom? Diga aí, bote aqui, coloque aqui nos comentários o que você marcou nessa questão 20 na prova da manhã. Vamos lá. Questão de número 21. Opa! Greve geral de 51. Nós comentamos sobre esse tema. E assim, pessoal, nas aulas eu sempre faço uma ligação da balaiada com a greve geral de 51. Por quê? Porque a greve geral de 51 ela foi chamada de balaiada urbana. Olha aqui, ó. Ela foi uma revolta que acontece na capital de São Luís, que também gerou uma grande convulsão social. Mas vamos ver o que a questão está perguntando. Em 1951, São Luís viveu uma greve que parou a cidade por 35 dias, reforçando o título de Ilha Rebelde. Ok, daí que vem esse apelido da ilha, né? E interpretada como disputa intra-oligárquica. Alguns intérpretes aludem a ela como a balaiada urbana. E o uso dessa expressão referente à greve de 51 deve seu caráter do ponto de vista social. A que categoria? Homogêneo, heterogêneo, unificado ou separatista? Gente, gabarito da questão, letra B, heterogêneo. Assim como a balaiada, nós falamos sobre isso, a balaiada original, essa greve geral de 51, pessoal, que foi um movimento contra Vitorino Freire, ela foi um movimento heterogêneo. Por quê? Porque ela reuniu vários atores da sociedade, desde os trabalhadores comuns até políticos da oposição, esquerdistas, pessoas vinculadas a alguns sindicatos. Todas elas somaram forças para lutar contra um inimigo comum. E que inimigo comum era esse? Vitorino Freire. Vitorino Freire, que nesse contexto ele havia fraudado as eleições para beneficiar o seu candidato Eugênio Barros, né, contra Saturnino Belo. A fraude foi descarada. Ele entra no órgão eleitoral da época para dizer que Saturnino Belo havia fraudado alguns votos, e o TSE, TRE da época vai e anula os votos de Saturnino Belo, cerca de 8 mil votos mais ou menos. E dessa forma, na cara dura, no tapetão, o candidato dele, Eugênio Barros, ganha as eleições. Então, diante dessa clara manobra eleitoral, a galera vai às ruas para tentar impedir que isso acontecesse. Mas não teve jeito. Eugênio Barros toma posse e o povo ganha porrete na cabeça. A população, a revolta da população foi duramente reprimida por Vitorino Freire nessa chamada greve geral de 51, que foi um acontecimento que tomou proporção a nível nacional e internacional. Ok? Então, a resposta correta é B, heterogêneo. Bom, gente, então nós ficamos por aqui na correção. Aqui está o gabarito. Vou deixar o material aqui embaixo. E, no mais,
eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui novamente. Não vou cansar de me agradecer por tudo que vocês têm feito aqui pelo nosso trabalho. É muito bom os feedbacks que nós temos recebido, né? Tem gente que está dizendo assim, professor, eu escutei a sua voz lá na prova, parece que o senhor estava falando lá as questões. E é muito interessante ouvir isso, porque é sinal de que prestaram atenção nas aulas, principalmente, e que o nosso trabalho surtiu algum efeito positivo. Então, gente, muito obrigado mesmo, de coração, por essa campanha maravilhosa que nós fizemos para a Prefeitura de São José de Ribamar. E, como eu disse, dá uma descansadinha aí por uns 2 dias e já já nós vamos retomar as preparações para o concurso da SEDUC, que vai cobrar História do Maranhão. E se você que vai fazer o concurso de bombeiro, polícia civil, perícia oficial, vai cair também História do Maranhão. Então esse vídeo aqui já vai servir como uma revisão para você, ok? Galera, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Valeu!